Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, em nome de Jesus. Retrospectiva 2025. É típico da passagem de ano nós fazermos um balanço do que se foi, né? Nós olharmos para trás e, quem sabe, relembrarmos. E ao relembrarmos o que passou, a gente então toma resoluções para o ano novo que se inicia. Nós vislumbramos 2026 e muitas coisas nós olhamos para trás como uma retrospectiva e decidimos, não vou fazer mais aquilo que eu fiz, ou aquilo que eu gostaria de fazer eu não fiz, eu vou firmar uma resolução de realizar em 2026. E chega nessa época então do ano, muitos de nós fazemos como que uma retrospectiva do que nós vivemos no ano que está se findando. E retrospectiva é isso mesmo, é como que um olhar pelo retrovisor, é como que um olhar para trás, é uma análise e um resumo de eventos passados para nós relembrarmos, quem sabe, conquistas e desafios que nós realizamos e superamos, ou seja, para nós recordarmos aquilo que não saiu como planejado. E nós sabemos que nem tudo correu tão bem, é ou não é? Se nós olharmos para trás nesse ano, quem sabe nós, ao anotarmos os acontecimentos nessa retrospectiva 2025, quem sabe na coluna das coisas ruins ou tristes, ou que nós não conseguimos realizar, que nos causaram decepção, essa coluna está mais cheia do que a coluna de coisas boas, momentos de alegria, de conquistas e muito mais. Nem tudo correu como nós gostaríamos que corresse. Em inúmeros momentos e circunstâncias deste ano que está se findando, você se deparou com situações, quem sabe, em que o mal esteve presente, em que a dor esteve presente, o sofrimento esteve presente na sua vida e que drenou a sua energia e que fez você chorar muitas vezes, e isso foi o que passou. E lidar com a existência do mal, vivenciar tribulações e horas difíceis, foi e é um teste para a sua e para a minha fé. É um teste para nós vivenciarmos e passarmos horas difíceis, horas más, momentos de adversidades. E você há de convir comigo que o que se prega por aí, infelizmente, na maioria das igrejas, a teologia triunfalista, quem já ouviu falar na teologia triunfalista? Essa teologia está cada vez mais equivocada quando nós comparamos o que se prega com a realidade. Essa teologia prega que nós pertencemos a Deus, e se nós pertencemos a Deus, se nós somos filhos do Rei, nós não deveríamos passar por absolutamente nenhum momento de tristeza, tribulação, dor, falta de dinheiro e a conta no vermelho. Essa é a teologia triunfalista, mas eu vou dizer para você que essa teologia triunfalista é uma teologia que não bate com as Escrituras. Você é o filho do rei, você é ouro de Ofir, você é isso, você é aquilo, e você não pode sofrer, e se você sofre é Satanás que está afetando a sua vida. Não. Você passou por momentos de tristeza durante esse ano, você sofreu por quê? Porque Deus permitiu e esteve com você soberanamente, agindo nas horas de intenso sofrimento e dor. Foi isso que você passou em muitos momentos desse ano. Mas fazendo uma retrospectiva da sua vida, então, desse ano que passou, você vai se recordar que você enfrentou doenças, por exemplo. Quem passou por doenças e doenças graves nesse ano? Você passou por desemprego, quem sabe? Você vivenciou momentos de sofrimento e dificuldade. Você, quem sabe, viveu dias com a cabeça cheia de problemas, e você, ao olhar para trás nessa retrospectiva, você, quem sabe, agora até dá uma risada e fala: meu Deus, naquela época, naquele momento, naquele mês desse ano, a minha cabeça estava desse tamanho de preocupação, eu não conseguia pensar em mais nada a não ser nos problemas. Eu andava falando sozinho, e as pessoas olhavam para mim e falavam: é doido, mas não. Às vezes não é doidice falar sozinho. Quem foi abençoado aí diz amém. Você passou por problemas, e quem sabe em meio a esses problemas, ao enfrentar esses problemas, você indagou: onde está Deus?
Onde está o meu Deus? Será que eu sou filho do rei mesmo? Será que, diante de tudo isso que eu estou passando, Deus está comigo? Por isso que lidar com a existência do mal, vivenciar momentos de dor e de sofrimento que muitas vezes leva a nossa energia para o ralo, é um teste para a nossa fé. Porque nós não somente vivemos momentos bons, de bonança, de alegria, nós passamos por momentos de tribulação. E quando você também lembra, não somente de situações que você passou, mas você lembra, por exemplo, dos ímpios que, quem sabe, estão próximos de você, ou ímpios que você teve notícia por assistir Cidade Alerta, por exemplo. Ímpios que estão, por exemplo, vivendo uma vida próspera e viveram em 2025 com a vida de vento em polpa, e as coisas só dando certo para eles, mesmo ímpios cometendo injustiças, mas eles foram inocentados. Você se lembra disso nesse ano? Ou, por exemplo, corruptos que sonegaram impostos, roubaram os outros, mas eles prosperaram financeiramente, você viu isso nesse ano? Ou, por exemplo, ímpios que viveram uma vida de mentira e de traições e de engano, mas chega no final do ano, é só paz e amor, e o canto é: muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E todo mundo se abraçando com um abraço de tamanduá, aquela traição, aquela trairagem sem tamanho. Foi isso que nós, ao olharmos para trás, nessa retrospectiva de 2025, nós lembramos desses acontecimentos. E aí vem essa crise com a pergunta: será que vale a pena mesmo viver uma vida piedosa, quando o Deus que eu creio, parece que Ele não faz nada com a maldade, com a injustiça, com a corrupção, com as coisas que estão acontecendo, ou que aconteceram no mundo? E esse teste, portanto, da fé que nós vivenciamos, outro homem vivenciou, e há o relato desse homem que vivenciou esse teste da fé, quem sabe com uma retrospectiva. Esse homem, olhando pelo retrovisor de sua vida, ele viu tudo isso que nós agora mentalizamos nessa retrospectiva. E o nome desse homem é Asaf. O nome desse homem é Asaf. Vou falar um pouquinho de Asaf rapidamente. Asaf, ele foi um dos líderes do louvor lá na congregação de Israel, no povo de Israel. Asaf era um levita que liderava o grupo de louvor que cantava, que entoava, que tocava. Davi nomeou Asaf como líder de louvor. Você encontra isso no primeiro livro das Crônicas. E Asaf escreveu um salmo, o Salmo 73. Eu peço a gentileza para você abrir o Salmo 73. Foi um salmo escrito por Asaf. E a gente tem, assim, a ideia de que os salmos foram escritos por Davi, né? Sim, tudo bem, quase que 50% dos salmos foram escritos pelo rei Davi, mas outros salmos não foram escritos por Davi. Um deles foi escrito por Asaf, outro salmo foi escrito por Moisés, por exemplo. Tá? Hoje nós vamos ver o salmo de Asaf, o Salmo 73, diante dessa retrospectiva na sua e na minha vida, que ao olharmos para trás, nós mentalizamos todas essas situações que nós passamos durante esse ano. Hoje é dia 28 de dezembro de 2025, faltam poucos dias para nós virarmos o ano e virarmos o cativeiro de 2026. Estou brincando. 2026 está chegando aí. E o que passou? Agora nós temos que ver o seguinte: em retrospectiva, nós olhamos o que passou, nós vamos ver a nossa situação e vamos ver o que nós vamos determinar ou decidir por resolução para 2026, baseado no Salmo 73. Então abra lá. Eu vou lendo e vou explicando os versículos, ok? Então acompanha aí, porque a exposição vai ser assim, à medida que a gente caminha nos versículos, 28 versículos do Salmo 73, eu vou explicando trecho por trecho. Abriram aí? Salmo 73, vamos lá, versículo 1, na versão NA, que eu estou seguindo aqui. De fato é, com certeza, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Coração limpo aqui é coração purificado, coração
tratado por Deus. Essa foi a escrita de Asaf. Coração limpo, coração honesto, coração purificado diante de Deus. E o versículo 1 é como que um resumo de todo o Salmo. Parece que ele começa o Salmo contando o final, contando o fim da experiência dele, que ele teve diante de tantos problemas que ele passou, diante dele verificar a prosperidade dos maus. No versículo 1 ele resume, como se ele começasse assim, sabe aquelas histórias, né, da princesa, do malvado, do bandido. No final, qual que é a escrita final? As crianças sabem, que já leram várias histórias em quadrinhos ou histórias infantis assim. O final é escrito assim: e viveram felizes para sempre. É como se o versículo 1 fosse esse: e viveram felizes para sempre. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Aqui, presta atenção, esse versículo 1 já mostra que Asaf já estava com um coração bem tratadinho diante de Deus, diante de tudo que ele passou. Nós vamos ver a partir do versículo 2 o que ele passou. Mas no versículo 1 ele já está com um coração. O que diz o versículo 1? E ele falou, quem sabe ele esteve nessa categoria de coração limpo. Ele já estava com o coração limpo ao escrever o versículo 1, portanto. Vamos ver a partir do versículo 2, então, o que Asaf passou para chegar nessa conclusão da bondade de Deus. Porque o versículo 1 mostra que Deus é bom. Vocês vão ver o que ele passou. E diante de tudo o que ele passou, ele chegou à conclusão de que Deus não é mau. Deus é bom. E bondade aqui, essa característica, esse atributo de Deus no versículo 1, diz respeito ao atributo da bondade moral de Deus. Ou seja, no ser de Deus não há nenhum resquício de maldade. No ser de Deus, no caráter de Deus, não há nenhuma vírgula de maldade. Deus é bom. Essa é a conclusão ao iniciar o Salmo 73 que Asaf chegou. Essa foi a convicção pela fé de Asaf, de que Deus é bom. Muito bem. Mas Asaf, então, a partir do versículo 1, ele pavimenta o caminho dos versos seguintes. Ele pavimenta o caminho do verso que você vai percorrer comigo a partir do verso 2, que ele diz assim, vá, então, à leitura dos versos seguintes com isso em mente. Isso o quê? Que Deus é bom. Que Deus é bom. Muito bem. Agora preste atenção a partir do versículo 2, que Asaf passa a contar o que aconteceu com ele, o que ele sentiu, o que ele vivenciou em retrospectiva, olhando pelo retrovisor de sua vida. Entenderam? Versículo 2. Quanto a mim, Asaf está dizendo assim, de fato, Deus é bom para com Israel. Israel aqui, inclusive, é a bondade de Deus não somente para o indivíduo, mas para a coletividade. Israel aqui você pode colocar como a igreja, o povo de Deus. Tudo bem, mas óbvio, você pega para você. Deus é bom para com você. De fato, Deus é bom para com Israel, para com aqueles de coração limpo. Mas eu preciso contar uma coisa para vocês. É isso que Asaf vai, a partir do versículo 2, contar para nós. Quanto a mim, eu preciso falar para vocês o seguinte. Asaf, então, ele conta como que estava o seu olhar quando ele vivenciou inúmeros problemas. Ele olhava para si mesmo com o seu próprio jeito de lidar com as coisas e ele declara o seguinte: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Quase me resvalaram os pés. O que é isso? O que é resvalar os pés? Sabe quando você está andando no meio-fio, na guia assim? Atrevido do jeito que você é, né, tentando se equilibrar, de repente o seu pé vai dar aquela vacilada assim. Teve gente que já machucou, já até torceu e quebrou o tornozelo porque deu aquela vacilada no meio-fio e resvalou o pé, torceu o pé. É como se andasse aqui na beiradinha. Quase me resvalaram os pés. Em outras palavras, Asaf está dizendo assim, quase que eu caí. Pouco faltou, continua no versículo 2 aí, a partir do ponto e vírgula, pouco faltou para que se desviassem os meus pés. Quase ou pouco faltou pouco, isso aqui para eu desviar do caminho e deixar Deus. Asaf está abrindo o coração ao escrever esse salmo.
faltou isso aqui para eu abandonar tudo e falar, chega, não aguento mais. Está vendo como você também vive isso? Faltou pouco para ele agir como um ímpio. Faltou isso aqui para ele agir como um perverso. E eu tenho certeza que muitos de nós, se não todos, já nos encontramos em situações muito parecidas com essas de Asaf, como ao olharmos para trás, em retrospectiva, no ano 2025. Situações em que nós questionamos legitimamente Deus, se valia de fato a pena continuar vivendo uma vida piedosa, se de fato valia a pena viver uma vida santa e em obediência à palavra de Deus, comparando, quem sabe, com a prosperidade dos ímpios. Essa era a mentalidade de Asaf. Mas o que segurou Asaf para que ele não caísse, para que ele não se desviasse do caminho? A minha pergunta, quem sabe, seja mais específica. O que segurou você para que você não caísse e não se desviasse do caminho no ano de 2025? O versículo 1 responde: é a consciência, é a convicção da bondade de Deus. Não fosse você estar convicto pela fé de que Deus é bom, independentemente do choro, da tristeza, da tribulação, não fosse a bondade de Deus e a convicção pela fé de que você crê e cria que Deus é bom, você já teria abandonado tudo. Mas pela fé, mesmo em meio ao ajoelhar diante de uma circunstância, ao abrir a geladeira e só ter água lá dentro, você agradeceu a Deus pela bondade dele. Essa foi a convicção. Mas quase. Por isso que não existe perda da salvação. Asaf não disse assim, eu abandonei tudo, abandonei Deus, deixei a fé, deixei de ser salvo, mas Deus me salvou de novo. Não. O quase e o pouco faltou aqui é significativo. A gente não perde a salvação. Salvo de fato é salvo para sempre. O quase aqui é um quase para um eleito. Você quase desviou, mas você jamais se desviará, louvado seja Deus. Asaf não abandonou, Asaf não perdeu, quase, mas o quase, quem que não deixou ele cair, ou ele tropeçar, ou ele se desviar? Deus. Nós vamos ver mais para baixo, quem estava segurando a mão de quem? Daqui a pouco nós vamos ver. Muito bem, então nós passamos por isso, essa é a realidade de Asaf, e ele então tinha essa consciência da bondade de Deus. E como é bom, meus irmãos, nós termos e estarmos amparados por uma boa teologia. É questão de vida ou morte, espiritualmente falando, nós estarmos amparados por uma boa teologia, por uma boa compreensão de Deus e de sua vontade. A boa teologia não nos livra de problemas, mas a boa teologia nos dá o caminho para nós enfrentarmos os problemas. Isso faz toda a diferença na sua e na minha vida. E veja então a avaliação de Asaf agora não somente para com a própria vida dele, mas para com os outros, principalmente os ímpios, a partir do versículo 3, de acordo com a sua própria maneira de pensar. Versículo 2 em diante, Asaf tinha sim convicção de que ele, por estar ali em pé, por ter esse entendimento, era fruto da bondade de Deus. Mas ele está contando para nós, sabe por que eu tinha esse pensamento? Porque eu via dessa forma. Quanto a mim, ou seja, é de acordo com a minha maneira de ver. Olha só o versículo 3 agora. Pois eu invejava os arrogantes. Eu tinha inveja dos arrogantes. Em outras palavras, sabe o que ele está falando aqui? Eu queria ser como eles. Não vale mais a pena ser bonzinho, não. Todo mundo é mau. Eu desejava ser arrogante, eu desejava ser mau. Eu sou bonzinho e só levo na cabeça. Só levava, né? Tudo no passado, porque ele estava olhando em retrospectiva. Eu invejava os arrogantes. Outra coisa, ao ver a prosperidade dos maus, eu olhava para os maus, para os arrogantes, para os perversos e via que a vida deles estava muito bem, obrigado. E a minha, só dislike. Olha o coração, Asaf contando o que ele estava passando, não é? Ele confessa, eu olhava para os ímpios e estava tudo indo maravilhosamente bem na vida deles. Eu olhava para mim e só via problema, dificuldade, hora difícil, tribulação, e aí eu me perguntava, onde está Deus? E do versículo 4 até o versículo 8, Asaf, ele vai trabalhar o que ele observava
com relação à prosperidade dos maus. Ele vai contar para nós, em registro, de acordo com a sua maneira de ver, como ele enxergava a prosperidade dos maus, dos ímpios. Versículo 4. Para eles, para esses maus, para os ímpios, que só fazem coisa errada, não há preocupações. A visão de Asaf era essa. Ele olhava para os maus, para os ímpios, os que debochavam de Deus, os que viravam as costas para Deus, e não é possível esse povo, essas pessoas, não tem preocupação nenhuma, esses ímpios. Outra coisa que ele fala, o seu corpo, o corpo desses ímpios, desses maus, o corpo é forte e sadio, e eu tenho doença toda hora, e parece que eu saro de uma gripe, na semana que vem estou com dor de garganta de novo, não é possível, Deus, e eu vejo esses ímpios aí forte, bonito, com saúde, não tem nenhuma encravada, deixa médico desempregado, não é possível, Senhor, e eu aqui, padecendo, sofrendo, com dor de barriga, dor de cabeça que não passa, não tem dipirona que vence essa minha enxaqueca. É isso que Asaf está contando aqui, versículo 5. Não partilham das canseiras dos mortais, ou seja, eles não se cansam. E eu, Senhor, se eu pudesse viver escorado, que eu me canso toda hora. Eu quase não tenho motivação para viver, não tinha motivação para viver, mas esses ímpios, eles não partilham de canseiras dos mortais, eles são sempre ativos, animados para fazer as coisas, eles não são afligidos como os outros, eles não ficam abatidos, eles têm força para tudo, eles pulam o carnaval por 5 dias, e aí no sábado ainda eles vão fazer o quê? O enterro dos ossos, né? Tem gente que sabe aqui. O enterro dos ossos é o quê? É o restinho da energia da bateria dos ímpios para eles gastarem no sábado, depois do carnaval, para sacramentar a orgia que eles viveram nos dias anteriores. E esses ímpios têm força para tudo. Para tudo. E eu, Senhor, estou fraco, ou estava fraco. Asaf continua relatando a partir do versículo 6 que os ímpios não somente tinha para ele essa aparência, né, de força, de saúde, de indo tudo bem, mas eles também eram metidos. Olha o versículo 6. Por isso, a soberba os cinge como um colar, ou seja, eles andam com o nariz empinado, colocam a soberba, o orgulho, a altivez como um colar, ou seja, é motivo de glória para o ímpio, a soberba, a altivez, o nariz empinado. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. A marca dos ímpios é a violência, é brigar no trânsito, eu não dou um boi para não entrar numa briga, mas dou 2 para não sair dela, não é esse o ditado aí, né? Mas não é ditado de crente não faz assim não, faz assim. E eles brigam, e a violência é como se fosse o manto deles, o orgulho deles. Versículo 7, os olhos saltam-lhes de tanta gordura, ou seja, eles estão bem abastados de, aqui é especificamente comida, eles estão fortes, e do coração deles brotam fantasias, ou seja, eles imaginam, e eles planejam, e eles projetam realizações fantasiosas, aqui no sentido de algo mirabolante, e acontece, e eles realizam. Versículo 8, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Olha o coração do ímpio, e Asaf olhava para tudo isso e falava, Senhor, onde está tu? Cadê o Deus que eu creio? E o drama de Asaf era esse. Será que vale a pena servir a Deus? Se quanto mais a gente serve a Deus, mais a gente sofre. A gente vê pessoas que não temem a Deus, que vivem impiamente, fazendo o mal, mas estão prosperando, ficando ricas, tendo tudo do bom e do melhor, viajando para lá e para cá. Você vê ímpios aí, pessoas que quem sabe você conhece, que vivem uma vida de maldade, virando as costas para Deus, mas um dia está em Nova York, outro dia está na neve, outro dia está na praia, outro dia está lá, outro dia está aqui. Fala, meu Deus, tudo está indo bem para eles. E eu aqui, né, contando as moedas, carro novo, casa boa para eles, uma saúde ótima desses, eles fazem o check-up, no check-up o colesterol ruim está bom,
Eles comem 10 brigadeiros, comem um chocotone inteiro e a taxa de glicose permanece a mesma. Boa. Vai vocês, né? Comer uma daquelas moedinhas de chocolate, de repente você já começa a sofrer de glicose excessiva. É isso que o Asaf estava vendo. Essa era a retrospectiva, de acordo com a própria ótica dele. Quem ama a Deus só tem dificuldade, doença, perseguição, tristeza, chateação, porque o projeto A, B ou C, quem sabe que você planejou desse ano não deu certo. Por que o pão do crente cai sempre com a manteiga virada para baixo? E aí, a hora que você vai pegar o pão, o cachorro pega e leva antes de você. Senhor, não é possível. Né? Essa é a sua realidade. E num primeiro momento, Asaf, ele calculou, antes do versículo 17, tá? Já estou te dando um spoiler. Asaf, num primeiro momento, ele calculou o seu relacionamento com Deus com essa matemática que eu vou contar para vocês. É a matemática do coração azedo. É a matemática do coração com ressentimento. Qual que é a matemática do coração azedo, do seu relacionamento com Deus, se o seu coração estiver azedo, estiver com ressentimento, se você estiver olhando a vida com os seus óculos? Qual que é essa matemática? A matemática é a seguinte, desse tipo de crente aqui. Se Deus é justo, então ele deveria fazer o bem aos que são retos e pagar com o mal imediatamente os que são maus. Não é esse o cálculo daquele que está com o coração ressentido? Deus, o Senhor é bom. Sim, Ele é bom. Então o Senhor tem que fazer o bem para quem é bom e o Senhor tem que fazer o mal imediatamente para quem é mau. Esse foi o cálculo de Asaf. E ele continua no versículo 9, relatando os maus, que esses homens ímpios não têm limite. Versículo 9. Eles, esses tais, abrem a boca para falar contra os céus. Aí já é para acabar, hein? Eles não somente vivem uma vida de luxúria, de deboche aqui entre os mortais, mas agora Asaf está relatando que eles brincam, eles abrem a boca para falar mal contra os céus. E o que é falar mal contra os céus? É falar mal contra a divindade que eles não creem. Eles não estão nem aí. Eles estão falando mal, inclusive, do Senhor. E a língua deles percorre a terra. O que é a língua deles percorre a terra? É assim, tudo o que eles falam, a língua é falar. E tudo o que eles falam se dissemina, vira notícia, vira boato, vira conversa, parece que vira regra para todo mundo. Dissemina na terra as falas dos maus. Versículo 10. Por isso o seu povo se volta para eles, o seu povo por isso, o povo dos ímpios, aqueles que são como os ímpios, entenderam? Asaf está dizendo isso. Por isso o seu povo, o povo que é semelhante aos ímpios, esse povo se volta para esses tais e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Ou seja, os ímpios que estão em volta desses outros ímpios, que a gente sabe que são referenciais, olham para eles como modelo. Você já viu isso, por exemplo, nas redes sociais? Quantos seguidores tem pessoas que são más, por exemplo? Um tal de Oruan aí, né? Não sei se eu falei certo. Milhões! Ele é referência para milhões de homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes. É isso que Asaf está dizendo. Não é possível. Essas pessoas fazem o mal e tem gente que bate palma para eles. É isso que ele está dizendo. Voltam-se para eles, o povo, né, os ímpios, nessa massa de ímpios, volta-se para esses referenciais ímpios e bebem deles como se eles fossem fonte de virtude, de vida exemplar. E ao contrário do que se imagina, esses ímpios arrogantes são referências para milhões de pessoas de como viver uma vida errada. Versículo 11. Eles dizem, esses ímpios, que prosperam, que são fortes, que nem vão na academia, mas têm um corpo bonito. Esses tais dizem, como Deus ficará sabendo? Isso aqui já é um deboche.
Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? E eles debocham aqui de Deus, dizendo: Deus não está nem aí para o mal, Deus não está nem aí para o mundo, Deus não está nem aí para as pessoas. Aliás, Deus existe? Esses tais falam isso. Se Deus existe, Ele não se importa com o que está acontecendo aqui no andar de baixo da realidade. Essa é a fala, não é a fala dos ímpios por aí? Que Deus não se importa com você, comigo, Deus nem existe. Essa é a fala dos ímpios. E Asaf então conclui afirmando no versículo 12: eis que estes são os ímpios. Asaf está dizendo assim, esses ímpios, essas pessoas que eu estou relatando, são assim mesmo. Eles são assim mesmo, eles não mudam. E sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Tranquilos fazendo coisa errada, pondo a cabeça no travesseiro, dormindo, vivendo como se nada tivesse acontecido, e ainda assim eles estão enriquecendo. Não pode ser verdade. Então, diante dessa crise, ao constatar a prosperidade dos maus, Asaf, ele olha para a sua própria vida e ele profere um desabafo. Aqui ele chega no versículo 13 como que um desabafo diante de Deus. Com certeza, então, foi inútil. Foi no passado, quando ele estava no turbilhão, quando ele estava no meio daquela tormenta, naquela tormenta, com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. O versículo 13 está dizendo, Asaf está dizendo assim, não valeu a pena ter servido ao Senhor, ter lido a Bíblia, ter orado, ter ido no domingo, o pastor nem me ligava, eu ia. Não valeu a pena levar uma vida séria com Deus. Essa foi a conclusão de Asaf, sob a ótica dele. Não valeu a pena. Versículo 14. Pois o dia inteiro eu sou afligido e cada manhã eu sou castigado. Senhor, entra dia, sai dia e é só tristeza na minha vida, Senhor. Entra dia e sai dia, é só varada, Senhor. Entra dia e sai vida e as coisas não melhoram para mim, Senhor. Não valeu a pena. Não tem valido a pena. Isso o Asaf olhando lá, enquanto ele estava vivendo aquele turbilhão. Versículo 15, se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Ou seja, Asaf está dizendo assim, se eu me atrevesse a fazer ou falar aquilo que os ímpios fazem e falam, eu já teria traído a geração dos teus filhos, eu teria traído os meus irmãos e consequentemente teria traído a Deus. Vai eu me atrever a fazer um pouquinho do que os ímpios fazem? Eu teria me dado muito, muito mal, além do mal que eu já estou vivendo. É isso que Asaf está dizendo. Versículo 16. Em só refletir para compreender isso, eu achei que a tarefa era pesada demais para mim. Então, quando ele estava lá naquele momento de crise entre os pensamentos e a realidade da sua vida, e essa crise no relacionamento dele para com Deus, ele parou no versículo 16, assim, enquanto ele estava naquela crise, ele disse assim, quando eu fui tentar compreender que Deus é bom, Ele é bom, Deus é bom, mas o mal existe, Deus é bom, mas eu estou padecendo, Deus é bom, mas eu estou chorando, Deus é bom, mas eu só tenho água na geladeira, Deus é bom, quando eu tentei equacionar tudo isso, eu não consegui entender. Então, diante dos problemas, eu declaro, não estou entendendo mais nada. Mas, olha que lindo o versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Presta atenção, o sentido de santuário aqui no versículo 17 e o versículo 17 é como se fosse uma dobradiça no Salmo que tem 28 versículos. Do 16 para trás, vocês perceberam? Tirando o versículo 1, que é uma introdução mostrando a conclusão, do 2 ao 16, vocês entenderam que ele começou a relatar o que ele estava vivenciando naquela época, naquele momento, em retrospectiva, tudo aquilo que, o turbilhão, a crise que ele estava vivendo diante de Deus, ao olhar a prosperidade dos maus, ao olhar a sua própria vida. Então, do 2 ao 16, é uma realidade no relato. A partir do 17, é como se fosse uma dobradiça. A partir do 17,
é uma outra realidade descrita. Agora, vamos lá. Leia de novo. Então, ou até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Agora, santuário aqui é a escrita santuário para um judeu. É diferente do que nós hoje entendemos como igreja. Diferente, como igreja lugar. Por exemplo, a gente não entra aqui num santuário. Essas 4 paredes aqui, não diz que você vai para o santuário no domingo de manhã. Senão vão achar que você vai para a Aparecida do Norte. Isso aqui não é santuário. Mas para o judeu, o templo, o tabernáculo, depois o templo, era sim o santuário. Era um santuário. Naquele contexto, lá dos judeus, Deus havia determinado que Deus, se encontraria com o seu povo em um lugar. No templo, no santuário, naquela realidade. Ali, no santuário, a glória de Deus era manifestada com o fim de adoração real. O povo ia para o santuário para adorar a Deus. Era diferente. O povo, lembra-se? O Salmo diz que, ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Para quê? Para adorar a Deus. E é nessa junção, nesse ajuntamento no santuário, que Deus derrama a sua bênção. Essa era a mentalidade e era a realidade do judeu. O santuário, a adoração era em um lugar. Ali Deus falava com o seu povo através da leitura da lei. Naquela época não tinha cópia da lei. A lei estava guardada no santuário e o povo se reunia no santuário para ouvir e aprender e estudar sobre a lei. Hoje, é aqui que você estuda a lei de Deus? Não somente, aliás, aqui um pequeno percentual de estudo da lei para você. Onde está a lei de Deus para você hoje? Qualquer lugar. No seu tablet, no seu celular, na sua mão, impressa. O que é a lei de Deus? A Bíblia. Naquela época não tinha cópias da lei de Deus, entenderam? Por isso que o santuário, quando Asaf registra sobre o santuário, é diferente. O contexto dele, para nós, igreja, enquanto local hoje. Porque você não pode dizer assim, eu vou para a igreja para encontrar Deus. Aí a gente pode perguntar para você, onde que Deus estava até agora na sua vida? Certo? Mas santuário para o judeu era diferente. Por isso que Asaf escreveu isso. Até que entrei no santuário, ou seja, até que eu tive um encontro de adoração, de relacionamento, de confissão, de abertura de coração diante de Deus. Diante de Deus. Jesus ele vai mostrar isso que eu acabei de explicar para vocês sobre a diferença de santuário e igreja. Ele foi explicar isso para a mulher samaritana, vocês se lembram? Depois de uma longa conversa com a mulher samaritana, uma conversa belíssima em João capítulo 4, a mulher então chega no momento que ela pergunta para Jesus assim, ok, tudo bem Senhor, eu entendi até aqui o que o Senhor me explicou, mas tá bom, onde que nós vamos adorar então? É no monte aqui em Samaria ou é lá em Jerusalém, de onde o Senhor vem? O que Jesus responde para ela? Vamos lá, João capítulo 4, olha lá, o que Jesus responde para a mulher samaritana. João capítulo 4, a partir do versículo 21. João capítulo 4, versículo 21. Olha só o que Jesus responde para ela, porque a realidade chegou ali diante dela. Veja, quem estava diante daquela mulher? Deus. E ela estava num santuário? Não. Veja aqui que Jesus respondeu para ela. Jesus respondeu, mulher, acredite no que eu vou dizer para você. Acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, ou seja, aqui em Samaria, ou na região de Samaria, e nem em Jerusalém, lá no santuário, vocês adorarão o Pai. Versículo 22, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui Jesus está deixando bem claro para a mulher samaritana, não desprezando os samaritanos, mas mostrando a realidade, de que Deus veio através do povo judeu. Jesus deixou isso bem claro, os judeus foram escolhidos por Deus para serem o povo destacado por Deus, para que a partir desse povo o mundo conhecesse Deus. Jesus deixou bem claro isso para a mulher samaritana. Tudo bem.
Versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou. Que hora? A presença de Jesus ali diante dela. Mais do que isso. A presença de Deus entre os homens. Quem? Jesus. Aquela mulher não fazia ideia que ela estava diante de Deus. E Jesus está dizendo, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai lá no santuário em Jerusalém? Adorarão o Pai no monte em Samaria? Não, adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou seja, a adoração não depende do lugar, mas é mediante espírito, é uma adoração espiritual por meio de Jesus. Jesus aplanou o caminho, como os profetas escreveram. Os profetas estavam aguardando aquele que aplanaria o caminho, aquele que abriria o caminho para Deus. Quem? Jesus. E como você e eu conseguimos adorar a Deus? Pelo Espírito, através de Jesus. Você não precisa vir aqui para adorar. Você não é adorador porque você entra por aquela porta. Adoração não é o que? Adoração é o que você faz. Como você vive. Não é uma declaração, eu sou adorador. Não. Então tá. Então vive adorando. E não é ao entrar por aquela porta. Nós vivemos diante do Senhor em espírito. E é isso que Jesus está explicando para a mulher samaritana. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Versículo 24. Deus é parede. Deus é altar. Deus é bacia de bronze. Lembram-se dos utensílios lá do templo, do tabernáculo? Deus não é isso. Jesus está dizendo, Deus é espírito. E aí como que a gente pode adorar a Deus se Ele é espírito? E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E quem nos concede o espírito? O próprio Deus, quando nós, pela fé, cremos em Jesus Cristo, seu Filho. Por isso nós adoramos a Ele. Então, é preciso entender que Asaf, ao declarar que quando... Volta lá para o Salmo 73. Asaf, quando ele declarou no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, não é algo místico com relação a um lugar. Isso para nós, tá? Para eles, essa era a realidade de Asaf. Então, você pode trocar assim, quando Asaf diz, quando eu entrei no santuário de Deus, é quando eu tive um relacionamento verdadeiro, sincero, eu rasguei o meu coração diante de Deus. Versículo 17. Muito bem. Quando ele entra no santuário de Deus, ele entra com o coração limpo. Ele abre o seu coração para Deus. E a partir dali, ele passa a ser curado de seu ressentimento, de sua vida azeda, de estar com o seu olho olhando a prosperidade dos maus. Então ali, ele purifica o seu coração. E o que diz o versículo 1? Deus é bom para com os de coração limpo, coração puro. Asaf está dizendo, eu experimentei essa realidade. Eu purifiquei o meu coração diante de Deus porque Ele me purificou e aí Ele me permitiu ver a realidade. Olha só, agora o enfoque muda. Os olhos de Asaf como se fizessem assim naquele momento em que ele teve um relacionamento, um encontro verdadeiro e real com Deus. Ele fez assim, ó. Agora eu estou enxergando. Eu vou enxergar com os óculos. Agora eu estou enxergando. Agora eu estou vendo, Senhor. Espera aí, eu tinha olhado errado, Senhor. Ele percebe claramente que parece que os ímpios estão indo bem, mas na verdade não estão. Olha o versículo 18. Tu quem? Senhor, certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Queridos, comparem o versículo 2 com esse versículo 18. O versículo 2, Asaf disse que ele quase escorregou, que ele quase caiu. Poderíamos dizer que ele quase foi destruído, mas faltou o quase. E na verdade, aí eu repito, não se perde salvação, porque quem segura, quem cuida, quem protege e quem garante a sua e a minha salvação é Deus, não somos nós.
Porque se dependesse de nós, nós escorregaríamos, nós cairíamos, nós não conseguiríamos segurar firme em nossas mãos a nossa salvação. Então, Asaf está dizendo assim, sobre os ímpios, o Senhor Deus certamente os põe em lugares escorregadios e o Senhor faz eles caírem na destruição. E o versículo 19, como são destruídos num instante. Olha só agora o olhar dele, né? Peraí, o que eu estava pensando? Que loucura na minha cabeça. Senhor, o Senhor destrói os ímpios assim, no estalar de dedos. E eu estava achando que os ímpios estavam indo bem, que eles eram fortes, né? Não, Senhor, são totalmente aniquilados de terror. Quem que aniquila os ímpios com terror, com pânico, com preocupação? Deus. Os ímpios, aqui, são totalmente aniquilados de terror. Você pode trocar por: os ímpios vivem sem esperança. E quem não tem esperança vive com terror. Ainda que aparenta estar tranquilo, mas não, aqui dentro existe um terror, um pânico da realidade futura. Mas os ímpios continuam debochando, vivendo pecaminosamente contra Deus. Versículo 20. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. O que acontece com o sonho quando você acorda? O sonho acaba. E você estava ali sonhando que você estava comendo uma picanha. Está quase na hora do almoço. E aí quando você vai dar aquela bocada assim na picanha, você acorda. Acabou o sonho. Asaf está dizendo assim, como um sonho, o Senhor destrói os ímpios. O Senhor acaba abruptamente. Do nada. Para nós. Mas Deus age. Aqui Asaf está dizendo assim, e tanto que se você perceber os verbos que ele usa, as falas, a escrita de Asaf, ele está sempre se reportando a Deus fazendo alguma coisa. Tu, certamente, eles são destruídos por quem? Por Deus. Eles são aniquilados de terror. Quem que aniquila os ímpios de terror? Deus. Versículo 20, ao despertares, quem que desperta os ímpios e eles são desprezados, a imagem deles é desprezada? Deus. Asaf ele entrou agora numa realidade de convicção da soberania de Deus. O Senhor sempre esteve presente. O Senhor sempre estava agindo. Eu é que estava vendo errado, Senhor, mas o Senhor sempre agiu no curso da história da humanidade. Agora, meu irmão, minha irmã, fazendo uma retrospectiva bem rápida em sua mente, quem sabe aí, sobre o ano que passou, o ano que está acabando agora, 2025, mesmo em meio às crises, meu irmão, minha irmã, mesmo em meio às tribulações, às horas difíceis, você tem convicção de que sempre Deus esteve com você e Ele nunca te deixou? Sim, louvado seja Deus, Deus sempre esteve com você nesse ano. Louvado seja Deus. E olha que bênção, igreja, quando Asaf ele calibra então a sua perspectiva sobre a vida, tendo Deus como referencial, ele reafirma a sua convicção, a convicção dele mesmo, de Asaf, de que ao olhar para si mesmo, agora com a ótica de Deus, ele olha para si mesmo e ele declara que ele era forte, robusto, deixa comigo, Senhor, o ouro de Ofir. Não, ele ora para si mesmo, sob a ótica de Deus, versículo 21 e 22, o que ele declara? Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, eu era como um animal diante de ti. Qual é a sua conclusão sobre você, quando você tem um relacionamento correto diante de Deus? Que você é o cara ou que você é a cara? Não. Não quero ser ofensivo em minhas palavras, nem agressivo, mas eu vou dizer para você, assim como eu digo para mim, você é bruto e sem entendimento. Eu amo você, meu ouvinte, por isso eu estou dizendo isso para você. Você é bruto. Bruto é. Não tem nenhuma retidão em você.
Você é sem entendimento por você mesmo. Em outras palavras, eu posso dizer para você, você é incompetente, mas eu não estou dizendo isso só para você, eu me coloco no meio também. Você e eu somos incompetentes para nós resolvermos os nossos problemas, para nós buscarmos uma solução para tudo. Basta olhar para trás, olha para 2025. Você conseguiu resolver todos os seus problemas por você mesmo? Basta vir uma unha encravada que você, ai, Senhor, cuida de mim. Nós não conseguimos, somos incompetentes, somos brutos, somos sem entendimento, somos falhos, somos nada. Aliás, o salmista escreve que nós somos menos que nada. É negativo para você. Somos nada diante de Deus, por isso nós dependemos totalmente de Deus. Por mim mesmo eu não consigo amar a minha esposa como ela deve ser amada. Você também não. Por mim mesmo eu não consigo ser santo e puro nesse mundo, diante dos ataques, diante das investidas, diante das flechas do maligno que aguçam, atiçam e aquecem a concupiscência que existe no meu coração. Não fosse Deus, eu desviaria do caminho, mas Deus me mantém no caminho dele, e é Ele que me purifica. Com você também é assim, você também é incompetente. Por isso, você e eu precisamos totalmente, absolutamente, constantemente do Senhor e do seu conselho. Olha só o versículo 23. No entanto, eu estou sempre contigo. Essa era a convicção de Asaf. No versículo 22 ele diz, fui bruto, eu estava sem entendimento, eu estava como um louco. Mas, versículo 23, no entanto, eu estou sempre contigo. Leia aí na sua versão que eu leia na minha em voz alta. Tu me seguras pela minha mão direita. Meu irmão, quem esteve com você sempre segurando a sua mão esse ano? Deus. Ele nunca soltou a sua mão. Não é você que diz, eu seguro na mão de Deus e vou cantando aquela música, né? Segura na mão de Deus e vai. Ok, você segura, mas quem estava segurando primeiro? Deus. Ele nunca soltou a sua mão. Essa foi a convicção de Asaf. Tu me seguras pela minha mão direita. Versículo 24. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Meu irmão, minha irmã, Deus esteve comigo e contigo ontem. Deus esteve comigo e contigo. Deus está comigo e contigo hoje. E Deus estará comigo e contigo amanhã. E para todo sempre, em 2026, em 2027, em 2030, se aqui estivermos. Mas nós estaremos com Ele para sempre. E o que é conselho aqui para a gente caminhar para o final? O que é conselho? Conselho é o mesmo que a vontade revelada de Deus. O que é a vontade revelada de Deus? É a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, como que Deus guia os seus passos? Através da palavra dele, e a palavra dele está à sua disposição, como eu disse agora há pouco. Se você não ler, você não terá guias, balizas na sua vida para você viver a vontade de Deus. Ninguém vive a vontade de Deus pensando que a vontade de Deus está aqui na minha mente, o que você pensa, o que você acha. Não é o que você pensa, o que você acha. O conselho de Deus é a palavra dele. Então viva de acordo com a palavra dele. Para você viver a palavra dele, você precisa ler. Descobriu? Nós precisamos ler o conselho de Deus para ele nos guiar em nossas decisões. O que nós decidimos errado nesse ano, nós temos que pedir perdão para Deus, reconhecer os nossos erros e daqui para frente, quem sabe em 2026, Senhor, guie os meus passos segundo a sua palavra, segundo o seu conselho, para eu fazer a sua vontade, Senhor. E para concluir, então, os versos finais nos mostram que as crises, as lutas, as adversidades que pareciam não ter solução, eram o agir de Deus para moldar a vida de Deus na espiritualidade de Asaf, para moldar o caráter de Deus na vida vivida pela fé. E o agir de Deus olha só que interessante, meu irmão, a tribulação, a dor, o sofrimento e aqueles momentos que Asaf, ao olhar os ímpios, ele ficava louco, embrutecido, falando, não é possível que isso está acontecendo. Quando ele olhava isso não era para diminuir a fé dele, Deus estava trabalhando nisso para robustecer a fé de Asaf, para vitaminar a fé de Asaf e fazer com que a fé de Asaf ficasse centrada na bondade e na soberania
de Deus. E ao longo dos anos que nós já vivemos, e no curso desse ano de 2025, e no ano de 2026 que está chegando, e por todos os anos da sua e da minha vida, nós vamos fazer essa pergunta do versículo 25. Quem tenho eu no céu além de ti, Senhor? O que seria da minha vida se não fosse o Senhor em 2025? E o que vai ser da minha vida em 2026 se o Senhor não estiver comigo? A pergunta é: quem tenho eu no céu além de ti? Eu vou dizer para você a minha resposta: ninguém. Eu não tenho ninguém se não for o Senhor na minha vida. Outra pergunta: e quem poderia eu querer na terra além de ti? A minha resposta é: ninguém. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Portanto, fazendo uma retrospectiva de 2025, você passou por muitos perrengues, não passou? Olha o versículo 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. O que é desfalecer? Desmanchem. Ainda que eu passe tribulações que me esgotem, que me quebrem em pedacinhos, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Quando você acha que não vai dar mais nada certo, Deus cuida de você. Ele é a sua fortaleza, Ele é a sua herança, não somente no momento da tribulação, mas para sempre. E uma coisa é certa, versículo 27, os que se afastam de ti, certamente perecerão. Olha só agora, o olhar de Asaf está diferente agora, né? Ele está vendo que os ímpios, aqueles que debocham de Deus, aqueles que viram as costas para Deus, perecerão. E não sou eu que estou dizendo, não é Asaf que está dizendo, Deus está dizendo. Não sobrará nenhum de pé diante de Deus. Perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Eu concluo então declarando uma resolução. O que é uma resolução? Jonathan Edwards escreveu 75 resoluções, né? 95 resoluções. O que são resoluções? São afirmações de decisões que você quer para a sua vida. Por exemplo, em 2026 fala, eu vou começar a academia. Essa é uma resolução. Ou se você quiser, 2026 está muito perto, joga para 27. Em 2027 eu vou começar uma academia. É uma resolução. Então, vamos pegar esse versículo 28 como uma resolução. E eu peguei para mim como uma resolução. O versículo 28 é uma decisão. E qual é a sua e a minha decisão? A nossa resolução. Vamos ler junto. Leia aí na sua versão que eu leio na minha. Quanto a mim, ou seja, aqui, eu diante de Deus, Senhor, ninguém faz resolução pelo outro. Eu vou decidir pelas minhas filhas, que ela vai tirar 10. Eu não consigo resolver por ela, ter uma decisão resolutiva dela. Então, mas você, pessoalmente, diante de Deus, vai resolver. Eu resolvo, eu tenho essa resolução. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. 2026, perto de Deus? Amém, aleluia. Em comunhão, em intimidade, em oração, em leitura da palavra, aleluia. Bom estar perto de Deus. Outra resolução, faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Queridos irmãos e irmãs, a resolução sua e minha, nesta manhã, para hoje, para amanhã e para todo sempre, enquanto vivermos, nós vamos deixar de reclamar e nós vamos passar a proclamar Deus. É isso que o texto está dizendo. Faço do Senhor Deus o meu refúgio. Para quê? Para proclamar a quem possa ouvir todas as suas obras. Que assim seja, na minha vida e na sua vida, no nome de Jesus. 75 resoluções de Jonathan, 70 de Jonathan Edwards. Que essa seja a nossa, obrigado meu amor, que essa seja a nossa resolução. Versículo 28. Anote o versículo 28, copie o versículo 28, cole lá no seu espelho quando você estiver fazendo chapinha, quando você estiver, homem, penteando a barba. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar
todas as suas obras. Que virada, né, de entendimento na vida de Asaf, que seja assim na sua e na minha vida também. Ao olharmos os problemas que passamos, não vamos reclamar, mas vamos dizer, Deus é bom. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, ganhe os nossos corações com a Tua palavra, Senhor. Por favor, no nome de Jesus. Amém. Amém.